Olá, alunos e alunas do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Vivian, professora de História, e no vídeo de hoje a gente vai dar início a um novo ciclo de estudos. A gente vai começar a estudar lá o capítulo 7, que, como você já deve ter visto aqui pelo título do nosso vídeo, vai falar sobre patrimônios. Então, você pode acompanhar o conteúdo da aula de hoje lá no capítulo 7 do volume 4 do seu material didático de História, entre as páginas 2 e 4. Beleza? Então, bora lá. Bom, então, o que é um patrimônio? Bom, um patrimônio é um resquício, é um vestígio deixado pelo passado que é muito importante para a formação da nossa memória e da nossa história. É um pouco difícil da gente compreender porque é um conceito mais abstrato. Então, para a gente conseguir entender melhor como funcionam os patrimônios e o que são esses patrimônios, eu vou fazer com vocês aqui a análise de uma tirinha que está lá na página 3 do seu material didático. Eu vou colocar ela aqui para vocês conseguirem acompanhar ela comigo. Bom, então ali a gente tem descrito que esses quadrinhos eles apresentam a personagem Lorena, enquanto ela aprecia com a sua neta o viaduto Santa Efigênia na cidade de São Paulo. A gente tem ali no começo a Lorena falando para sua neta: "Ah, eu adoro esse lugar, ele me traz tantas lembranças." E ali depois a gente tem essas lembranças às quais ela está se referindo. Então a gente tem no primeiro quadrinho ela com uma menina brincando de bambolê ali na frente do viaduto. Depois a gente tem ela passeando com uma amiguinha. A gente tem ela no encontro com um menino, depois um pouco mais tarde. A gente tem ela na sua formatura. Então, são várias lembranças da vida da Lorena que estão relacionadas com esse viaduto. Então, é uma parte da história dela, são partes da história dela, da qual esse viaduto faz parte. Bom, então aqui nesse quadrinho a gente pode dizer que a personagem Lorena, ela tá lembrando de vários momentos da sua vida, várias memórias que ela tem, que estão relacionadas ali com o viaduto de Santa Efigênia, então que aconteceram ali próximo ao viaduto. Então são partes da sua vida que estão relacionadas e as quais ela tem memórias afetivas relacionadas com esse viaduto. O viaduto ele foi construído com o propósito de auxiliar no trânsito da cidade, ali do transporte, os pedestres e tudo mais. Mas, além disso, ele também se tornou palco de acontecimentos importantes ali na vida da Lorena, como a gente pode ver, quando ela estava brincando quando criança, no seu encontro, na sua fotinho de formatura. Então, querendo ou não, ele passou a expandir esse seu propósito prático ali quando a gente está falando de trânsito e também tomou um local afetivo nessas lembranças de vida das pessoas, que além da vida da Lorena podem, é claro, também ter esse lugar na vida de outras pessoas. Então eu queria aqui refletir com vocês que todo mundo provavelmente tem algum lugar que faz referência às nossas lembranças e às nossas memórias de vida. Então, tira um segundo, dá uma pausa aqui no vídeo e reflita se você tem um local que considera importante para a sua história, no qual você tem lembranças e memórias. Então, dá uma pausinha aí e pensa se você tem algum local como esse que eu acabei de descrever aqui para você. Bom, agora com esse lugar que você pensou em mente, eu queria que você refletisse como você se sentiria se esse local, que é importante para sua história, com o qual você tem lembranças e memórias, como você se sentiria se ele fosse destruído? Bom, não seria nada legal, né? Porque seria uma parte das suas lembranças, uma parte da sua memória que estaria sendo destruída ali com aquele local. Então, é por isso que a gente pensa na preservação dos patrimônios. Porque assim como você tem um local que é importante para a sua memória, a sociedade como um todo também tem locais que são considerados importantes para a construção da sua memória coletiva e da sua história. Então, esses locais que são importantes para a memória e para a história de uma sociedade como um todo são considerados patrimônios. E
Como a gente já refletiu aqui, a gente não ficaria nem um pouco feliz se esse local fosse destruído. Isso também acontece quando a gente pensa no coletivo. Então é por isso que quando a gente pensa nesses patrimônios, nesses locais que são importantes para a memória e para a história, a gente pensa na preservação. Então, quando a gente pensa em patrimônio, a gente também pensa em locais que são preservados, que a gente cuida para que não sejam danificados ou destruídos, porque são importantes para a nossa memória e para a nossa história. Bom, então a gente pode ter diferentes tipos de patrimônio. A gente tem patrimônios que são culturais e patrimônios que são naturais. E eu vou explicar aqui cada um para vocês agora. Vamos começar pensando lá o que são patrimônios culturais. Primeiro, vamos entender o que é cultura. Cultura é tudo aquilo que é produzido por determinada sociedade, seja isso material ou imaterial. Então, cultura é o conjunto de tudo que é material e imaterial que uma sociedade produz. Quando eu falo sobre algo material, eu falo sobre algo que a gente pode tocar. Então, por exemplo, um edifício, um livro, uma estátua. Então, tudo isso a gente pode se referir como material, como cultura material. Quando a gente pensa em cultura imaterial, é aquilo que a gente não consegue tocar. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na culinária de algum local, na religião, costumes, festas. Isso é tudo algo que a gente não pode tocar, que ele existe enquanto um conceito, vamos dizer assim. Então, é esse conjunto de tudo que é material e imaterial produzido por uma sociedade que forma a sua cultura. Cultura, então, compreende tudo isso que a gente comentou aqui. Consequentemente, os patrimônios culturais também compreendem. Então, os patrimônios culturais, eles podem ser materiais ou imateriais. Por exemplo, quando a gente pensa numa igreja, a gente pensa em algo que é material. Então, é um patrimônio cultural material. Quando a gente pensa em uma música, uma forma de se vestir, a gente pensa em um patrimônio cultural imaterial. O patrimônio, então, ele é algo que é considerado muito importante para a construção da memória e da história de uma determinada sociedade. Algo que pertence à sua cultura. Eles são resquícios de um outro tempo, eles vêm lá do passado, mas eles ajudam a gente a conseguir linkar passado, presente e futuro. Então, essas diferentes temporalidades. Então, o passado, quando esse patrimônio ele foi construído, como ele surgiu, o presente, o significado, o contato que a gente tem, o que esse patrimônio significa pra gente, e o futuro, para onde a gente vai querer guiar o significado que esse patrimônio tem pra gente agora aqui no presente. Então, todos esses patrimônios, eles vão ser muito importantes para a história e a memória de uma sociedade. E a gente preservar esses patrimônios, ou seja, a gente cuidar para que eles não sejam danificados ou destruídos, é a gente estar cuidando para preservar, então, esses pedacinhos da nossa história e da nossa memória. Então, como eu tinha comentado aqui para você, a gente tem dois tipos de patrimônios. Patrimônios culturais, que a gente já comentou, e a gente também tem os patrimônios naturais. Então, diferente dos patrimônios culturais, que são produzidos pela sociedade, são produzidos pelas pessoas, os patrimônios naturais, eles são produzidos pela natureza. Então, não foram os homens que criaram esses patrimônios. Mas, mesmo assim, eles têm uma importância muito grande para a construção da nossa identidade e da nossa história também. Então, esses patrimônios naturais, mesmo não tendo sido construídos, não tendo sido feitos pelos homens, eles também têm importância para a nossa história e para o meio ambiente e também devem ser preservados. A gente tem como exemplo aqui, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu, que são considerados patrimônios naturais. Então, gente, a nossa aula de hoje já vai ficando por aqui, mas eu queria deixar uma sugestão de atividade para vocês. Essa atividade está lá na página 12 do volume 4, no capítulo 7 do seu material didático de história. E você vai fazer ali os exercícios 1 e 2 do Aprender é Divertido. Depois eu também convido vocês para assistir o meu próximo vídeo, no qual eu vou fazer a correção e alguns comentários sobre essa atividade. E não se preocupe, porque se você não tem acesso ao seu material didático, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa atividade para que você possa fazer ela também.
Beleza? Então eu conto com vocês para fazer essa atividade e a gente se vê lá no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!